Segunda-feira, 14 de agosto de 2023. Eu sou Léo Lopes e este é o Cast News, o podcast semanal de notícias para podcasters. Aqui você ouve toda segunda-feira pela manhã um resumo das principais notícias sobre o mercado de podcast no Brasil e no mundo. O destaque cada vez maior das mulheres no comando dos podcasts com maior audiência no Brasil. Uma ferramenta que conecta podcasters e anunciantes em tempo real. A integração entre Spotify e Patreon para todos e um guia de acessórios para gravação de áudio estão entre as principais notícias que você vai ouvir nesta 28ª edição do Cast News. Os podcasts liderados por mulheres estão tendo uma audiência muito grande nos últimos meses, de acordo com a Bárbara Zamberlan, líder de parcerias com criadores da América Latina no Spotify. Os últimos rankings do Spotify e da Chartable mostram a participação significativa de mulheres em podcasts populares, de todos os tipos de temas. Games, entretenimento, política, notícias, tem de tudo. O primeiro lugar dos dois rankings, inclusive, é de um programa produzido por uma mulher. O podcast recém-lançado Alexandre, da revista Piauí, produzido e apresentado pela repórter Thaís Bilenque. Mas apesar desse destaque, ainda é notável que essa não é a regra geral. Até o momento, a participação feminina na podosfera brasileira é minoria, já que nos próprios rankings do Spotify e do Chartable, os podcasts com bancada feminina são bem menos da metade. Então, iniciativas como a campanha #O Podcast é Delas são muito importantes para diversificar as vozes no podcast brasileiro. Eu recebi a Domênica Mendes, idealizadora da campanha, e outras mulheres podcasters num episódio sobre a representatividade feminina lá no curso de podcast, e o episódio também está sendo publicado hoje. Confere lá e não se esqueça de sempre comentar nos seus episódios de podcast preferido para ajudar as mulheres podcasters a expandirem cada vez mais a sua atuação no nosso mercado. A empresa de pesquisas de podcasts Listen Notes divulgou dados que mostram uma queda no número de novos podcasts lançados em julho, se comparados a junho. Dentre outros dados, foi levantado que a predominância de podcasts publicados em inglês é evidente, com os Estados Unidos liderando o mercado, seguido pelo Brasil. Bota aí a vinhetinha do Brasil! Em relação a podcasts descontinuados, o ano de 2020 segue sendo o que teve o maior número de feeds deletados. A região mais ativa na produção de podcasts é liderada pelos Estados Unidos e o Brasil aparece de novo em segundo lugar, mais uma vez mostrando a força do podcasting brasileiro. E a Castos apresentou o Castos Commerce, um recurso de monetização de podcasts que permite doações sem taxas de transação ou com uma taxa bem pequena. O recurso oferece aos criadores de conteúdo a possibilidade de criar sistemas de assinatura, então eles não ficam dependentes do modelo tradicional de publicidade com spots no programa. O processo de configuração do Castos Commerce é bem simples e customizável, então dá para ajustar valores e deixar mensagens personalizadas para agradecer as doações. E o Spotify, por sua vez, lançou uma colaboração com o Patreon para os podcasters publicarem conteúdo exclusivo para assinantes diretamente no Spotify. Essa não é uma notícia nova, nós já falamos sobre isso aqui no programa, inclusive, mas o recurso foi disponibilizado para todos os criadores de conteúdo nessa última semana. O Spotify também está testando banners que promovem ofertas pagas em páginas de podcasts gratuitos. Vamos acompanhar para ver como as novas parcerias se desenvolvem. Ainda em notícias da semana, a plataforma Acast lançou a ferramenta AdCollab para colaboração em tempo real entre podcasters e anunciantes na criação de anúncios lidos por apresentadores.
A novidade simplifica o processo tanto para os anunciantes quanto para os podcasters, eliminando aquela negociação interminável com equipes de vendas. O Ad Collab já foi testado nos Estados Unidos, Reino Unido e Suécia desde abril e o tempo gasto em negociações foi reduzido em 85%. O autoatendimento chegou aos podcasts e é uma tendência que a gente espera ver crescer num futuro próximo, seja para facilitar o processo de anúncios em podcasts, seja para otimizar a monetização do conteúdo para os criadores. E uma pesquisa conduzida pelas empresas Sounder e Urban One levantou um dado preocupante sobre o uso de inteligência artificial em podcasts. O machine learning e as IAs podem errar na marcação de conteúdos de criadores negros. Essas ferramentas podem levar a falsos positivos, identificando temas raciais como impróprios. Menções a racismo, o uso da N-word, a palavrinha proibida, e todo o dialeto informal da comunidade negra pode ser sinalizado pelas máquinas que não entendem que dentro do contexto humano essa abordagem de temas é totalmente válida. A pesquisa sugeriu que abordagens mais contextuais das IAs e do machine learning e transcrições precisas de dialetos e gírias podem resolver isso. Além disso, marcas que apoiam o ativismo social podem e devem se alinhar a criadores de conteúdo que façam parte de grupos socialmente marginalizados, o que, é claro, vai dar mais espaço para essas vozes. O Transistor.fm lançou uma nova ferramenta que permite aos criadores de podcasts comparar o desempenho de diferentes episódios. Disponível na guia Análises da plataforma, essa funcionalidade apresenta informações sobre downloads de episódios em formato de tabela. Os criadores podem examinar tendências e padrões nos números diários de downloads, identificando quais episódios têm maior engajamento e compartilhamento. Além disso, é possível exportar a tabela para análises mais detalhadas e criar gráficos personalizados usando programas como Excel, Google Sheets ou Apple Numbers. O recurso já está disponível. E mais, na hora de gravar um podcast, além de apertar o play do gravador, existem muitos outros cuidados que o podcaster tem que ter, desde ajustar todos os equipamentos que vão ser necessários na captação, até estudar alguns pontos para ser um bom host de podcast. E para quem quer estar sempre preparado para fazer um trabalho de qualidade, essa semana o Cochicho, nosso portal parceiro, listou alguns acessórios essenciais para uma captação de qualidade, sem abandonar o potencial brasileiro daquela gambiarra com o que está no alcance das mãos. A fita adesiva e aquele araminho de fechar a sacola de pão, por exemplo, sabe? Podem ser aliados que você nem imaginava na hora da gravação. Além disso, o Eric Nuzum, cofundador da Magnific Noise, também deu dicas sobre como ser um bom host de podcast. E talvez você fique surpreso com o quão simples são essas dicas que também são muito efetivas. Eu digo por experiência própria, já que eu mesmo sou host de podcast há 15 anos e os pontos que o Eric listou são realmente fundamentais. Então não perde tempo, assim que o episódio acabar, acessa o portal do Cast News para ler esse conteúdo na íntegra e já aplica no seu podcast, que você vai ver o quão mais refinado o seu trabalho vai ficar. E para quem ainda tem dificuldade na hora de criar vitrines, capas e a identidade visual do seu podcast, essa semana também saiu material de consulta lá no portal. O perfil Podcast Cover Art no Instagram reúne capas de podcasts de todo tipo de categoria que foram publicadas ao redor do mundo todo. Em cada um dos posts é explicado o conceito por trás da criação de cada capa, o que é bem legal para aprender mais sobre design e também enriquecer o seu repertório na hora de criar um visual que chame a atenção dos seus ouvintes. Hoje, no Giro sobre Pessoas que Fazem a Mídia, o jornalista Guilherme Felitti, produtor do podcast Tecnocracia, do Manual do Usuário, deu uma entrevista exclusiva ao Cast News sobre o processo de produção do podcast.
O programa, que já está no ar faz 4 anos, explora o impacto das grandes empresas de tecnologia na vida das pessoas e é conhecido pelos episódios sem trilhas sonoras ou convidados. O bate-papo completo está disponível lá no portal do Cast News, onde você pode ler todas as impressões do jornalista sobre o trabalho que tem feito na podosfera. O Tecnocracia já chegou no top 3 em tecnologia no Spotify e hoje é o 5º mais ouvido da categoria no Apple Podcasts. E o Caio Braz, apresentador e jornalista pernambucano, também entrou de cabeça nos podcasts. Desde julho, ele tem produzido e publicado o podcast Caio na Estrada, legal, trocadilho, onde compartilha suas experiências de viagens e diversidade cultural. Já foram mais de 50 países visitados por ele ao longo de mais de 20 anos de viagens. Então, ele tem abordado vários temas interessantes como história, arte, geografia e culturas locais. Segundo o próprio Caio, o podcast tem sido uma oportunidade nova para falar sobre viagens de forma mais observadora e pessoal, ao invés de dar dicas e roteiros de viagens, e até então ele tem gostado bastante. O Caio na Estrada já tem alguns episódios disponíveis no Spotify. Sobre lançamentos. A Podcast Academy e a DCP Entertainment lançaram o Podcast 360, um podcast em inglês que fala sobre a indústria de podcasting. O projeto apresenta especialistas discutindo aspectos como produção de conteúdo, construção de marcas bem-sucedidas, vendas, marketing e negócios baseados em podcast. Cada convidado tem 60 segundos para responder a uma pergunta e esse convidado, na semana seguinte, se torna o anfitrião, passando o microfone para outro colega do setor. Isso explica aí o 360, né? Além das perspectivas profissionais, os convidados também compartilham experiências divertidas através do jogo Duas Verdades, Uma Mentira. Os participantes do primeiro episódio foram o James Cridland, do Pod News, e a Sharon Taylor, da Triton Digital Audio. O podcast já está disponível nas principais plataformas de áudio, lembrando que é em inglês, beleza? E a recomendação nacional de hoje vai para o podcast Lógica Autista, apresentado por um grupo de amigos que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista já na vida adulta. No Lógica Autista, são compartilhadas experiências pessoais dos participantes de forma descontraída, desmistificando o autismo e debatendo sobre o tema com naturalidade. O podcast é uma oportunidade de expandir o nosso entendimento sobre o autismo e entender melhor a realidade de diferentes pessoas com o TEA. Afinal, como diz a própria descrição do programa, se você conhece um autista, você conhece apenas um autista. O programa é publicado periodicamente, pelo menos uma vez por mês, e está disponível no Spotify. Não deixa de conferir. E não se esqueça que você sempre também pode divulgar trabalhos e oportunidades dentro da indústria do podcast aqui no Cast News. Se você tem vagas remuneradas ou se você precisa de alguém para participar de algum projeto, manda pra gente no e-mail contato@castnews.com.br que a gente vai publicar toda semana na nossa newsletter essas vagas. Além disso, você também pode mandar sempre uma pequena apresentação do podcast que você participa ou que você produz e se ele for escolhido, ele pode aparecer aqui na nossa recomendação nacional da semana. E essas foram as notícias dessa 28ª edição do Cast News. Sabia que você pode ajudar a gente a crescer se você espalhar o link desse episódio pela internet, nas suas redes sociais, para quem você achar que pode se interessar? E também se você assinar o podcast no seu agregador de podcast favorito. Você também pode dar 5 estrelas e classificar a gente positivamente no Spotify e lá no Apple Podcasts. Isso ajuda bastante também a gente a crescer nas posições da nossa categoria e aparecer para um número cada vez maior de ouvintes. Você também pode, é claro, você sabe, ler a íntegra de todas as notícias que aparecem aqui no podcast, lá no nosso portal em castnews.com.br. Se você quiser colaborar com a gente também, é muito fácil.
manda o seu feedback em qualquer notícia do nosso portal e também a sua sugestão de pauta pode ser para o e-mail podcast@castnews.com.br. A gente fica muito feliz quando recebe algum e-mail com colaboração. Se você quiser também, pode seguir a gente lá nas redes sociais. Twitter, X, Threads e Instagram, @castnewsbr. E se você quiser, você pode assinar o nosso canal público no Telegram, t.me/castnews_br. Ali você recebe as notícias em primeira mão assim que elas são publicadas no portal. Todo dia, toda hora tem notícia nova. O Telegram é a maneira mais rápida de saber tudo o que está acontecendo lá no Cast News. O Cast News, você sabe, é uma iniciativa conjunta do Bicho de Goiaba Podcasts e da Radiofobia Podcast e Multimídia. Participaram da produção deste episódio a Andressa Isfer, a Bruna Yamazaki, o Eduardo Sierra, a Lana Távora, eu, Léo Lopes, o Renato Bontempo e o Thiago Miro. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e a gente se encontra segunda-feira que vem.